Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes resgatados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Eu quero nesta manhã meditar com os irmãos acerca deste tema, comprados por alto preço. E quando penso neste tema, sempre me vem à mente uma canção do Asaf, eu sei que foi pago um alto preço. Amém? E os irmãos conhecem muito bem esta canção, ela é linda, e ela é exatamente isso, irmãos, ela fala para nós desta verdade, a palavra de Deus nos diz, nos anuncia, nos traz este conhecimento de que foi um alto preço que foi pago por nós, um alto preço. Portanto, irmãos, eu quero só rapidamente ler aqui algo, que esta semana eu tomei conhecimento, que num discurso de formatura dirigido a uma classe de formandos universitários, um colunista apresentou estatísticas que ajudam a diminuir o nosso orgulho. Ele destacou que o Sol ao redor do qual a Terra orbita é uma de talvez 400 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é uma galáxia ínfima, e acrescentou, talvez haja 40 bilhões de galáxias no universo. Se todas as estrelas do universo fossem do tamanho da cabeça de um alfinete, elas encheriam um estádio de futebol e ainda transbordariam mais de 3 bilhões de vezes. Do ponto de vista astronômico, irmãos, somos insignificantes. Mas há uma boa notícia para nós nesta manhã. Do ponto de vista de Deus, somos os mais importantes de todo este universo. Somos mais importantes que as estrelas, que as galáxias, que todo este universo. E exatamente por isso que Ele pagou por nós um alto preço. Um preço incomparável. Todas as contas bancárias neste mundo e todo este planeta, com todo o ouro, com tudo aquilo que nós conhecemos de precioso, não chega nem perto daquilo que vale a minha, a sua, a nossa alma, para o nosso Deus. Fomos comprados por um alto preço, irmãos. Por quem nós fomos comprados? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 18, ele diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, ou do nosso fútil procedimento, outras traduções dizem assim, mas com o precioso sangue de Cristo. Nós sabemos que a moeda internacional, a moeda que delimita todos os negócios feitos no mundo é o dólar. Mas não é o dólar a moeda mais forte, e os irmãos sabem disso. O euro é mais forte que o dólar. A libra esterlina é mais forte que o euro. Não é? Mas esta moeda que foi utilizada por Deus para nos adquirir, irmãos, se é que eu posso dizer isso, foi o precioso sangue de Cristo. E Pedro utiliza aqui um termo, que é lutro, que fala que nós fomos resgatados lá no mercado de escravos. Nós éramos escravos, irmãos. Nós éramos escravos. E quando Pedro diz que fomos resgatados, nós fomos libertos por pagamento do resgate. Ou seja, Ele nos redimiu, Ele nos livrou de qualquer tipo de maldade interna e externa. Esse resgate opera desta maneira. E então eu quero nesta manhã meditar com os irmãos acerca do que é que nós fomos comprados e para que fomos comprados. Nós fomos comprados para estarmos livres da culpa do pecado. Primeira coisa que o sangue de Jesus faz é nos libertar da culpa do pecado. Nos liberta desta culpa. 1 Pedro 2, 24 diz
que carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. A culpa do pecado, irmãos, hoje, aquele que está ainda a se sentir culpado, precisa tomar posse desta bênção que o Senhor operou através do sacrifício de Jesus, que é nos libertar da culpa do pecado. Porque uma vez que nós nos entregamos a Cristo, pertencemos a Ele, o pecado não tem mais esse direito sobre nós. Satanás é o acusador, o diabo é o acusador, e a Bíblia diz que ele é o acusador de nossos irmãos, que acusa a igreja de dia e de noite. Irmãos, ouçam, ele não para, ele não descansa, ele acusa, está sempre a acusar. E sabe, irmãos, há um tempo atrás eu estava a pensar, um dos motivos que faz com que Satanás acusa a igreja diante de Deus, é o fato dele não entender, ele não percebe o porquê que há um povo que é livre e que aceita se submeter à vontade de Deus. Porque, irmãos, ele sempre acha que nós fazemos isso por algum interesse, por alguma razão. Ele quis usurpar o lugar, ele quis tomar o lugar, ele quis se assemelhar ao Altíssimo, porque ele é um ser inteligente, irmãos. Não subestime o inimigo, não subestime o diabo. O diabo é deveras inteligente, ele é muito inteligente. Para já, ele está a anos-luz, já que estou a falar de astronomia, né? Ele está a anos-luz à nossa frente, por ser um espírito. Nós estamos limitados no nosso corpo mortal, nossa carne. Mas ele, por ser um espírito, ele está à frente. E ele é um ser muito inteligente, inteligente para o mal. Está a perceber? Ele sabe que não houve, não há e nunca haverá ninguém maior do que o Todo-Poderoso que está assentado no trono. Por isso ele disse consigo mesmo: serei semelhante ao Altíssimo. Mas, irmãos, nem isso é possível. E então, irmãos, ele quando olha para nós, nos vê aqui numa manhã de domingo, a adorar ao Senhor, a levantar e erguer os braços aos céus e dizer: te damos honra, te damos glória, para sempre, amém. Ele fica, irmãos, e então ele nos acusa: olha, aquele ali está a fazer isso porque ele espera uma casa, aquele outro está a fazer aquilo ali porque ele espera uma cura, aquele outro está a fazer isso porque ele espera um carro, aquele outro lá está a fazer isso porque espera ser promovido lá no emprego. Aquele lá ao fundo está a fazer isso porque ele está à espera que Deus lhe dê um casamento. Olha, tem bastante gente à espera disso. A reação foi imediata. E Deus dá, irmãos. E Deus dá, é claro que Deus dá. Amém? Mas não, irmãos, nós estamos aqui porque somos livres e porque somos gratos a Deus por nos livrar da culpa do pecado. Nos livrar da culpa do pecado. Sabe? O Senhor também nos livrou do poder do pecado. O poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos 6:22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O pecado não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque nós não somos mais escravos, fomos libertados do pecado. Não sou mais escravo. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. É verdade que a minha natureza humana, a carne, ela está sempre desejando praticar coisas que nós, e a Bíblia Sagrada nos aponta, que é pecado. O que é pecado, irmãos? Pecado é errar o alvo.
Pecado é simplesmente isso, errar o alvo. Deus, quando nos criou, criou com um propósito, irmãos. Deus, quando criou o homem para o seu louvor, para a sua glória, e criou o homem para que o homem vivesse eternamente em comunhão com Ele. Era isso que acontecia todos os dias lá no jardim. Comunhão íntima. Deus e o homem conversavam diariamente, trocavam impressões. Parece que já disse isso aqui uma vez, mas eu gosto, irmãos, eu gosto. Me permita, eu gosto de viajar na palavra, né? E abrir aqui uma pequena janelinha e espreitar para ali Adão a conversar com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus todo dia, lá na viração do dia, o finalzinho do dia, né, a tardezinha ia chegar, Deus chegava lá e conversava Adão, e Adão, estou aqui, Senhor. Então, como é que correu o dia hoje? O dia hoje correu lindamente. Então, o que é que fizeste hoje? Olha, hoje apareceu um animal gigantesco diante de mim, com umas orelhas muito grandes, uma coisa assim, eu pus o nome dele de elefante. Opa, fizeste bem, ok. Elefante é? Então tá, elefante. Sabe, irmãos, Adão, Deus, mas aí entra o pecado. Erra o alvo. E agora Deus põe em ação o seu amor por nós. Esse poder que até então dominava toda a raça humana, em Cristo, perde o efeito. Jesus Cristo não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a gnoses. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui livres, erguendo os braços aos céus e declarando o nosso amor por Ele, dizendo: te damos honra, te damos glória. E, irmãos, isto é só uma pequena amostra do que será na eternidade. Aleluia, aleluia. Portanto, o pecado não tem mais poder sobre nós, irmãos. Não erramos, não pecamos mais, porque estamos debaixo do domínio do pecado. Mas, pastor, nós não pecamos, infelizmente, irmãos. Porque são três coisas que, duas já aconteceram, como eu já disse. Da culpa do pecado e do poder do pecado, o sacrifício de Jesus já nos livrou. Agora, da presença do pecado, isto será só um dia lá em cima, quando o Senhor nos tirar daqui desta terra, e o nosso corpo for transformado, e passar a ser exatamente como é o corpo de Cristo, porque assim como Ele é, também seremos, e aí estaremos livres da presença do pecado. Infelizmente, a presença do pecado aí está. E por acidente pecamos. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. E porque o nascido de Deus, Jesus, nos guarda, o maligno não nos toca. Essa é a vitória do crente. Sabe por que o maligno não toca em ti? Sabe por que o maligno não pode tocar em nós? Porque aquele que nasceu de Deus, Jesus, nos guarda. E agora me lembro que o Senhor Jesus, numa conversa muito íntima, disse a Pedro: sabe, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. Eu disse: olha, Pai, não permitas, não deixe. Sabe por quê, irmãos? O que aconteceu a Jó lá atrás, jamais voltará a acontecer novamente. Lá, Satanás foi confirmado como mentiroso, porque foi o mesmo argumento que eu já disse aqui para os irmãos, o mesmo argumento que ele usou lá para tentar a Jó. Ele aproximou-se de Deus dizendo: não é possível que haja na terra um homem reto, íntegro, temente a ti, que se desvie do mal sem desejar receber alguma coisa em troca.
Ele é tudo isso porque também tu lhe deste tudo. Era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que quando Jó dirigia-se à praça da cidade, toda a gente corria e assentava-se aos seus pés para ouvir de sua boca palavras de sabedoria. Um homem que resolvia questões das mais absurdas. Um homem que tinha a presença, a graça ali de Deus sobre a sua vida. Respeitado por todas as pessoas, não só no sítio em que vivia, mas em toda a região. Pessoas ouviam falar dele. E vai Satanás dizer, não, ele é assim porque tu lhe destes todas as coisas que um homem necessita, e destes para além da necessidade dele. Então Deus aceita o desafio. Deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos, para dizer que muitas das nossas provações, nós não sabemos a origem dela, onde ela está localizada. Nós não sabemos, irmãos. Então, atenção, é melhor fechar a boca e só dar glória ao nome de Jesus. Está doendo, Senhor, mas glória ao teu nome. Não sei por que estou passando por isso, Senhor, mas glória ao teu nome. Porque há pessoas aí fora que dizem que se está alguém enfermo é porque pecou. Que se alguém perdeu o emprego é porque pecou. Se alguém foi à bancarrota é porque pecou. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Quem vive na prática do pecado é escravo do pecado e está mergulhado na lama do pecado. Esta pessoa precisa ser resgatada. Agora, o servo de Deus, aquele que está livre da culpa do pecado e do poder do pecado, ele também passa por provações, ele também passa por lutas. Ou então, como é que fica aquela situação? Me diz aqui uma coisa, um homem que viveu na terra, segundo a Bíblia, mais santo que Jesus Cristo, teve alguém? Não. E ele disse, olha... Um dia alguém aproximou-se dele, mestre, eu vou te seguir para onde é que quer mesmo? Quer. Então, amigo, olha, já fica sabendo de uma coisa. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As andorinhas têm ninhos, os pardais têm ninhos, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm lá os seus covis. Mas eu, amigo, nem sei onde é que vou passar esta noite. Era isso que o Senhor Jesus estava a dizer a ele. Nem sei onde vou pernoitar, não sei. Queres me seguir? E é o desafio para nós, irmãos. O Senhor Jesus diz a mesma coisa, queres me seguir? Olha, segue-me. Uma coisa eu te garanto, diz o Senhor Jesus, a quem me segue, eu prometo a vida eterna. Mas aqui nesta vida, prepara-te. Sabe por quê, irmãos? Porque a partir do momento que fazemos a escolha, e agora também outro parênteses, a escolha que nós fazemos não é baseada nas nossas percepções, na nossa capacidade de discernimento, não. A escolha que nós fazemos, ainda ela também faz parte da graça do Senhor, porque Jesus disse, vós não escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós. É o Senhor quem, através da sua palavra, fala aos nossos corações, esta palavra gera fé, o Espírito Santo atua e nos convence de que somos pecadores e que precisamos de voltarmos-nos para Deus. E, portanto, aquele que escolhe segui-lo, disse Jesus, vai já de cara ganhar um bônus, um inimigo incomum. Isto é bônus. Um inimigo incomum, irmãos. Porque todo aquele que se constitui amigo de Deus é inimigo do mundo e, claro, do diabo. Já é de graça, irmãos. Não precisamos nem fazer força para o diabo nos odiar. Não precisa. É só optar por seguir a Cristo. Portanto, o Senhor nos livrou disto. Mas da presença... pastor, pequei. E olha, acidente, né? Porque também há aquele que está a ver que está ali o pecado. E já Tiago, na sua carta, diz que nós somos tentados quando
seduzidos por aquilo que desejamos. Oh, irmãos, a minha oração todos os dias é: Senhor, que o meu desejo seja Ti. Que o meu desejo seja Teu, somente Teu. Que o meu desejo seja o Senhor. Que a minha vida possa estar sempre a desejar-te, Senhor. Porque as tentações, a origem da tentação, está lá na carta que Tiago escreveu. Ah, pastor, sabe, eu fui tentado. Foi tentado, então foge, amigo, corre. Esta semana eu estava a ler, mais uma vez, a historinha do nosso irmão José. Aquele que foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos, não é? Garoto, moço, novinho, um rapazote, de coragem, não é? De coragem, de convicções fortes. Ele tinha em sua vida como centro o Deus Todo-Poderoso, o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus eterno. E quando foi tentado, disse: eu não posso pecar contra Deus. Irmãos, sabe qual é a diferença? Olha, é outro nível. É outro nível. Quando nós estivermos diante de uma situação semelhante àqueles que dizem: não, eu não posso trair a minha mulher. Ok, sim senhor, é verdade. Mas mesmo assim, ao fim e ao cabo, ele acaba por trair. Agora, aquele que olha mais adiante, que está em outro nível, diz: eu não posso pecar contra Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo, ele foge. Quando ele vê lá, e foi o que Deus disse a respeito de Jó. Ele desvia-se do mal. Olha, para se desviar do mal tem que estar atento, tem que estar com os olhinhos bem abertos, né? Como se diz cá em Portugal, abrir bem as pestanas e olhar lá e dizer: opa, o que é aquilo? Aquilo está meio estranho. E amigo, não, deixa eu sair por aqui, porque aquilo não, eu nunca vi. O curioso é que se arrebenta. Por que há tantos computadores portáteis e mais não sei o que, cheio de vírus? Por causa da curiosidade. Olha, recebeu aqui uma mensagem, descarrega aqui o ficheiro, e a pessoa vai lá e pronto, já está. Se é alguma coisa que não faz parte da minha vida, se é alguma coisa que não faz parte do mundo que estou habituado, atenção, olha aqui, olha, o mundo que eu estou habituado, se é algo muito estranho a este mundo que eu vivo, que faço parte, eu vou me afastar. Era o que Jó fazia. E José fez a mesma coisa. Ele estava livre por causa do seu temor a Deus, porque ele pôs Deus em primeiro lugar em sua vida, e sempre era Deus. Tudo que fazia, focava em Deus. Tudo que José fazia, o foco era Deus. Ele tinha todas as razões, irmãos, plausíveis. Como um ser humano, ele tinha todo, nós iríamos entender perfeitamente que José, ele podia pegar agora uma guarda e meter lá os seus irmãos todos num paredão e mandar fuzilar todo mundo. Se bem que fuzilar vem de fuzil, se calhar, né? Flechar. Sabe, ele tinha, mas não, ele sempre focava o quê? Deus. E qual foi a palavra dele para os seus irmãos? Oh, meus irmãos, não fiquem assim. Foi para esta finalidade que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. É verdade, sofri bastante, mas olha, cá estou. Traz lá o nosso pai, traz lá a vossa família. O pecado dos seus irmãos era tão violento, que quando o pai morreu, Jacó morreu, eles pensaram: estamos tramadinhos agora vem aí a vingança, agora nós estamos, se me permite uma expressão, feitos ao bife. E José olhou e disse: meus amigos, vocês não perceberam nada, vocês não perceberam coisa alguma. Eu estou a parafrasear, tá, irmãos? Eu temo ao Deus dos céus, cujo domínio está em suas mãos. Minha vida
suas vidas, nossas vidas e a vida de todo homem está em suas mãos. E exatamente para isso tudo que hoje vocês estão a ver, é que o Senhor fez com que os meus caminhos fossem aqueles. Fiquem descansadinhos, porque eu não vou aqui, não. E ele não perdia a fé, e tanto disse para os seus irmãos: agora vocês vão ter que me prometer uma coisa. Quando o Senhor vos visitar, vocês farão os meus ossos subirem deste lugar, porque aqui eu não fico, esta aqui não é a minha terra. Ô irmãos, José aprendeu a florescer onde estava plantado, sabendo que aquele solo não era o final, não era o dele, e assim temos que ser nós. E Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, um inimigo em comum, todos nós temos, irmãos, já temos um inimigo em comum, que se não for a graça de Deus, o Senhor nos guardar, nós não podemos nada contra ele, não podemos, irmãos. Agora, para que ele não nos toque, nós não podemos andar e viver na prática do pecado, assim estaremos debaixo da proteção divina. O Senhor Jesus é aquele que intercede por nós. Ele cá na terra foi profeta, agora neste exato momento ele está como o nosso sumo sacerdote eterno. Ele está a interceder por nós, porque Satanás, a sua vontade é acabar com tudo. Mas ele, o Senhor Jesus, é aquele que nos guarda. Por isso o maligno não nos toca. Mas para isso eu tenho que perceber que eu tenho que fazer como Josézinho, eu tenho que fugir. Irmãos, a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Também fomos comprados e estamos livres da ira vindoura de Deus. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. É o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Nós estamos agora aguardando dos céus aquele que nos livra da ira futura de Deus. Porque aí vem, irmãos. Está tudo a convergir para lá. O palco está montado, o cenário está pronto. O mundo está a viver assim, irmãos, uma expectativa. Eu não sei. Uma vez me disseram assim, mas engraçado, você fala como se já viesse a acontecer hoje. Mas pode ser agora. Eu posso nem terminar essa mensagem. Sabe, irmãos, o mundo está todo pronto para este grande advento. Jesus vem buscar a sua igreja. As coisas neste mundo estão como eu nunca imaginei. Jamais na minha vida, se regredir ali a 25 anos atrás, 30 anos atrás, jamais passou pela minha cabeça ver as coisas que vejo hoje. Sabe, hoje eu pedi a Deus misericórdia por causa dos filhos, né? Os filhos eram pequenos, falei, Senhor Jesus, tem misericórdia, os filhos aí, aquelas coisas lá atrás, hoje é pelos netos, Senhor, meus netos. Senhor, meus netos, que a situação está muito, muito pior do que na altura que os filhos eram pequenos. Sabe? E que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que Deus nos ajude. Mas o Senhor Jesus nos garante isso. Estamos livres da ira futura. Porque a ira de Deus vai se manifestar. Deus vai manifestar a sua ira. E também o Senhor nos resgatou, como eu já disse que aqui mencionei a primeira carta de Pedro 1,18, o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver. E vai lá mais além, vais ver que esta vã maneira de viver foi uma coisa herdada dos pais. Há muita gente hoje que faz as coisas que viu o pai fazer, a mãe fazer, os avós. Muita gente está a dizer hoje assim,
eu sou hoje aquilo que o meu avô foi, minha avó, minha bisa, e depois os meus pais, e não quer parar para sequer questionar o caminho. Sabe, irmãos? As placas indicativas todas estão a dizer, olha, perigo. Perigo, falésia à frente. E as pessoas estão ali, olha, não, mas os meus pais percorreram este caminho. E não param sequer para questionar. Então, mas onde é que vai dar isto? Olha, isso é um abismo, está lá à frente. Sim, mas o caminho está alcatroado, nota-se, é novinho, é verdade. Todos os caminhos, dizem aí, que levam para Deus, é aquilo que a Bíblia diz. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles é a morte. Há caminhos que são adornados com flores. Sim, irmãos, quando nós falamos de natureza humana, quando nós falamos daquilo que está aí, que é a presença do pecado, isto atrai. Mas, como eu disse, não tem domínio sobre nós, porque em nós está o quê? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita em nós? Amém. Se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que dar ouvidos à sua voz, porque ele agora é o timoneiro deste barco. Agora é ele quem está a dar a direção. E se verdadeiramente eu nasci de novo, é assim que deve ser. Então fomos comprados, amém? Agora vem a finalidade, o porquê e para quê. Não é? Fomos comprados primeiro, e cantamos aqui, já nesta manhã, fomos comprados para sermos santuário do Deus vivo. No versículo 19, deste capítulo 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sou mais meu. Não tenho mais vontade própria. Se sou servo, e há pessoas que ficam às vezes, essa palavra servo é escravo mesmo. É escravo mesmo. Doulos. É mesmo escravo. É aquele escravo que o Senhor chamou, furou a orelha e diz, agora está tranquilo. Sabe, irmãos, servo, se eu sou servo, o Espírito Santo habita em mim. Sou santuário, morada do Deus vivo. E se ele vive em mim, as coisas mudam. O deserto floresce. Sabe, irmãos, deixa-me dizer uma coisa. Esta semana, quinta-feira, nossa reunião de oração na Costa, eu disse para os irmãos, hoje nós vamos orar por esta situação que está aqui a agravar Portugal, que é esta seca. E quando eu orava por Portugal, por esta situação, pedir a Deus chuva, principalmente nestes lugares, porque esta semana eu estava a ver, agora já não me lembro qual foi o canal, estava a mostrar que a fonte do Douro, que fica lá em Espanha, ela secou. A fonte do Douro secou. O Douro continua a ser alimentado por outra, mas a fonte mesmo lá de onde nasce tudo, secou. E a pessoa lá estava a falar que nesta altura do ano, já aquela zona já era para estar a menos 5 graus. E o sol estava lá e as pessoas de t-shirt. E enquanto eu orava, lembrei-me que a primeira história que a Bíblia traz para nós de seca, foi aquela que Elias orou,
Não choveu durante 3 anos e meio. Teve uma origem, teve uma razão, chamada idolatria. Então, irmãos, como igreja, e eu sei que há mais pessoas que estão assistindo pela internet, temos que orar para que Deus liberte esta nação do poder da idolatria. Porque só existe um Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Não é mais ninguém. Aquele que intercede por nós diante de Deus, como eu já disse, que é o nosso eterno, único, vivo, sumo sacerdote, é o Senhor Jesus, que está agora à destra do Pai, para que o Senhor liberte esta nação do poder da idolatria, mas para que tenha misericórdia e faça cair chuva sobre esta terra, mesmo sabendo que se a chuva cair, vão louvar a outras coisas que andam por aí, que não o Deus eterno, que tem um domínio da natureza sobre as mãos. Mas que o Senhor tenha misericórdia deste país, que o Senhor tenha misericórdia desta terra, que o Senhor tenha misericórdia. E nós, como igreja, somos santuários do Deus vivo, e Deus, quando está presente, as coisas à sua volta mudam. Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. Amém? Somos santuários do Deus vivo, para entregar a Ele os nossos corpos. O meu corpo foi entregue a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 1, os irmãos conhecem, toda a gente sabe. O apóstolo Paulo rogava e implorava pelas compaixões de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, suplico, é isto que Paulo está a dizer, eu imploro, eu suplico, eu rogo, que apresenteis os vossos corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. E ele ainda vai além, diz que este sim é o vosso culto racional. Porque o nosso culto maior, irmãos, esta reunião aqui é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor, e graças a Deus por esta casa de oração, graças a Deus por esta igreja, graças a Deus pela vida dos irmãos, mas o nosso culto é o diário. É aquilo que fazemos. O que é que nós fazemos entre um domingo e outro? O que é que você fez entre o domingo que passou e hoje? O que é que fizemos? O que é que nós temos feito entre um intervalo, entre um culto e outro? O nosso culto, irmãos, é diário. O meu corpo eu entrego a Deus todos os dias como sacrifício vivo. Estou a andar pela rua, o Senhor está comigo, Ele habita em mim e eu sou testemunha dEle. E eu tenho que estar preparado para responder com mansidão a qualquer um que indagar acerca da minha esperança. É exatamente isso. Entrega o teu corpo a Deus, não entrega o teu corpo ao pecado. Entrega o teu corpo a Deus. Se calhar alguém vai dizer, mas é mais forte do que eu. Então, eu quero te apresentar o valente, porque ele pode entrar e amarrar este que é mais forte. Eu quero te apresentar o valente, entrega-te a ele. Permita que Ele, o Senhor Jesus, faça tudo. É mesmo uma escolha. É escolher e dizer, não, Senhor, eu quero, e faz. Irmãos, é tão bom o Senhor dirigir os nossos passos. É tão bom o Senhor nos dirige a lugares, nós até nem percebemos, às vezes aquilo dá volta à cabeça, e ficamos assim, Senhor, mas será? E como vai ser? Porque o desconhecido nos mete medo. Essa semana eu dizia lá para os irmãos na costa, por que é que nós temos medo de morrer? Eu não tenho. Eu não. Medo da morte. O pastor tem medo da morte? Eu não. Aí você me pergunta, mas o pastor está pronto para morrer agora? Eu falei assim, eu estou. Mas quer morrer agora? Não, aí não. Não tenho pressa. Pois.
Mas por que a maioria das pessoas, né, tem medo da morte? É porque ninguém voltou para dizer como é que é. E se voltar, a gente sai a correr? Imagina, a gente está lá no funeral, está lá o extinto deitado dentro da urna fúnebre, está lá, toda a gente à volta, e ele... o que é que eu estou a fazer aqui? Irmão, não fica ninguém lá dentro do recinto. Até para tirar o cidadão lá de dentro vai ser complicado. É verdade. Até para ele sair dali vai ser difícil. E até ele, se perceber onde é que está, nossa, ele sai correndo. Por quê? Porque deixou de ser morto. Mas ninguém voltou para dizer, olha, eu quero dizer que lá é mesmo fixe. E eu já estou doidinho para voltar para lá. Não, eu nunca escutei essa história. Não é? Até quem diga que depois que Lázaro ressuscitou, Jesus saiu correndo, porque Lázaro queria pegar Jesus, né? Até quem diga uma coisa dessa, porque Lázaro estava lá, tranquilo, estava doente, estava à espera que Jesus chegasse para curar. Jesus não chegou, de propósito, não é? De propósito, irmãos, olha para isso. Às vezes nós oramos e falamos, Senhor, me dá, e ficamos à espera. Como se fosse aparecer assim num passe de mágica. Senhor, eu quero, pá, e apareceu, Deus é fixe. Aí pedimos e não vem. Senhor, teu amigo está doente. E Jesus não foi, de propósito. E o amigo morreu. Que amigo, hein? Quem tem um amigo desse precisa de inimigo não, irmão. Já parou para pensar? Eu aqui doente. Se calhar alguém estava para lá. Puxa vida, hein? Que consideração. Sempre tem aquelas línguas, né? Que consideração que esse tal de Jesus tem. Olha, está vendo? Diz que é amigo. Olha, todas as vezes que passa por aqui, por Betânia, é aí nesta casa que ele fica. Marta fica doidinha fazendo um monte de coisa para ele comer. Entradas, pão e azeitonas, patês. Depois é um peixinho grelhado. Depois é ali um borregozinho. Olha, estava até um dia que eu vi a Marta fazendo uma chanfana para Jesus comer. Agora, o camarada doente, o amigo, imagina se não fosse. Morreu. Aí quem é que vem ali? Jesus. Jesus e quem? Jesus e o seu bando. Porque ele não andava sozinho não, amigo. Jesus e a sua turma. Chegou lá. Olha, ele chegou. Aí parece que eu estou ouvindo o burburinho. Chegou, olha aí, chegou. Chegou atrasado. Então, Marta. Senhor. Morreu. E onde é que o puseste? Senhor, já cheira mal, são 4 dias. 4 dias. Agora vamos lá para cima, para o céu. Há 4 dias, Lázaro lá. E o anjo, de guia turístico. Este aqui é o rio da vida. Legal. Aquela lá é a árvore da vida. Muito bem. Aquele lá sentado no trono é o Senhor, ele lá sentado no trono. Muito bom. Saltitando de uma nuvem para outra. De repente, Lázaro. Não. Lázaro. Não. O anjo olha para ele e diz: é ele quem manda. O que eu faço? Não. E desce. Chega lá embaixo. Como é que ele está? Atado em panos, como a tradição. A agência funerária lá enrolava o bitelo, cheio de creme,
Tratamento de beleza. Jesus olha e fala assim, olha, desatai-o e deixai-o ir. E vai lá ler na história se Jesus ficou lá, vai lá ver. Jesus foi. Porque eu tenho certeza que quando tiraram aquele monte de pano, onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu estava no Manás, ele me manda voltar? Não! Ô irmãos, o desconhecido nos deixa assim, mas a palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós, e ela aqui está a trazer para nós que o céu, irmãos, está garantido. A vida eterna está garantida. Jesus Cristo nos assegura tudo isso, e nós temos que estar nele. Os nossos corpos pertencem a Ele. Eu vivo em função dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, o pecado já não tem domínio sobre nós. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, com uma finalidade sublime de ser o quê? Testemunhas, evangelistas, para evangelizar. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de anunciarmos as suas virtudes, anunciarmos o seu poder, e isso através da nossa vida, irmãos. Porque nós podemos passar a vida toda a falar, mas se a nossa prática for oposta àquilo que eu falo, não surtirá efeito nenhum. Mas eu calado, mas com o meu procedimento, segundo as Escrituras, vou atrair a muitos. Foi um evangelista muito famoso no passado que disse: pregue sempre, e quando necessário, diga lá alguma coisa. A nossa vida, irmãos, é com a nossa vida que nós evangelizamos, é com o nosso procedimento, o nosso entrar e sair da padaria todos os dias, o nosso entrar e sair da farmácia, o nosso entrar e sair do supermercado, o entrar e o sair da escola, o entrar e o sair do trabalho, o entrar e sair do carro, no trânsito. É isso, irmãos. É assim que evangelizamos, é assim que falamos, porque o Senhor nos chamou para sermos os seus adoradores e adorá-lo em espírito e em verdade. Não é isso que Jesus disse? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, adorar em espírito significa estar ligado todos os dias, toda hora, 24 sobre 24, eu sou um adorador, e em verdade é porque eu não posso fugir a ela. Não posso aqui, irmãos, falar uma coisa para lá e viver outra. Exatamente é isso. Fomos libertos da escravidão para isso. Essa é a vida que o Senhor nos chamou para viver. Olá, sou o pastor Paulo Branco e quero agradecer-lhe por ter estado conosco nesta emissão e lembrar-lhe que cada domingo estamos à mesma hora, e não só, mas também às 18 horas e às 21 horas. Está muito bem-vindo a estar connosco. Que Deus ricamente o abençoe.